Saudações, pessoas da EJA, dando continuidade à nossa unidade sobre antiguidade. Olha, tivemos até uma rima aqui. Vamos abordar neste vídeo o que a gente chama de antiguidade grega. Normalmente nos livros didáticos a gente tem a questão chamada como Grécia Antiga. Acredito que é um termo que delimita, né? Até porque nós não temos um país chamado Grécia na antiguidade, né? Apesar do adjetivo pátrio grego poder ser usado. Então, a antiguidade grega engloba uma diversidade muito maior de povos, tendo em vista que o que a gente chama de mundo grego antigo é a junção de diversas culturas que passaram naquela região da Europa e que criaram uma série de questões, né? Quando nós falamos, por exemplo, de Atenas e do seu Paternon, na sua Acrópole, né? Essa aqui é uma das partes antigas da cidade da antiga Atenas, né? Temos os teatros, os anfiteatros de Dionísio, o próprio Paternon e todas as outras construções localizadas nesse sítio arqueológico importante para o mundo grego, né? Da antiguidade, obviamente, como ponto turístico hoje importante. A gente fala 300 de Esparta, que é um quadro que está relembrando o papel, pelo menos mitológico, daqueles guerreiros de Esparta na Batalha das Termópilas. A gente fala, por exemplo, de Homero, né, o grande autor da antiguidade, que pode ter não existido, o autor de livros como a Ilíada e a Odisseia, consideradas peças importantes da literatura do Ocidente. Nós falamos dessa região aqui especificamente, né? O mundo grego engloba o que hoje é uma região na qual encontramos países como Chipre, a própria Grécia atual, a Turquia, Macedônia, o sul da Bulgária. Então é uma região bastante ampla, né? É uma região com a ligação muito forte com esses mares como Mediterrâneo, Mar Egeu, Mar Jônico, então, Mar Adriático. Então é uma região muito conectada, né? Região de ilhas, uma região que tem uma perspectiva histórica muito próxima, né? E obviamente uma série de sítios arqueológicos deixados, né, da antiguidade até o tempo presente e que nos contam um pouco, né, dessa história desse mundo e dessa antiguidade grega nessa região do mundo. Nesse contexto, a gente tem um longo caminho, desde o período cretense, que a gente está vendo representado nessa máscara, até o período de Alexandre o Grande, né? São milhares de anos de história, praticamente aí 5 milênios de história, para algumas datações, outras um pouco menos, mas é um período de ocupação territorial, de relações culturais e econômicas, e um período que construiu exatamente esse legado cultural grego tão importante para o Ocidente, né? De onde vem uma parte da nossa literatura, do nosso pensar, filosofia, o modo de entender o mundo. Então, uma parte do pensamento ocidental deve muito ao mundo e à antiguidade grega. A gente vai começar aqui falando sobre o período creto-micênico, né, que vai ali por volta de 1600 a 1100 a.C. Lembrando que haviam outras populações nessa região, populações nômades, né, por isso que eu falei a datação de 4.000, 5.000, mas a partir do momento de 1600 a.C. começa a aparecer uma característica específica que ajuda a delinear o que a gente pode dizer que é uma das primeiras grandes civilizações gregas que se desenvolvem naquela região. Nesse sentido, a gente tem o desenvolvimento, né, por exemplo, naquele contexto, nós temos o desenvolvimento, por exemplo, da Babilônia. A cidade da Babilônia é uma das civilizações da região da Mesopotâmia. Nós já tínhamos um Egito bastante desenvolvido, né, com o centro em Mênfis. E a gente teve ali na ilha de Creta como centro principal a cidade de Knossos. Ou seja, a primeira civilização grega se desenvolve exatamente nessa ilha. E é um ponto de encontro possível, comercial, de diversas culturas, né? O que marca sempre a história dessa região do mundo é exatamente a mistura cultural. A gente não pode dizer que havia um povo único, fechado, padronizado. É um caldeirão de povos entre idas e vindas que ajudou a fomentar e formar esse mundo no Mediterrâneo. A gente tem aqui, por exemplo, né, o Palácio de Knossos, numa reconstrução artística,
mostrando um pouco das características arquitetônicas da cidade. A cidade da Creta antiga se desenvolviam ao redor de palácios, né? Os palácios que eram o centro de moradia das elites dominantes da região, e que dominaram praticamente toda a ilha de Creta, né? O que resta hoje, por exemplo, do Palácio de Knossos são algumas paredes em pé, né? Inclusive essa pintura que aí está, na realidade ela foi feita umas décadas passadas para mostrar como era o palácio anteriormente. Alguns arqueólogos não gostam desse tipo de restauro, que usa materiais até um pouco diferentes, né, da antiguidade, mas nesse ponto aí há uma restauração importante que mostra as cores do painel lá atrás, as cores das colunas, e traz assim um pouco da ideia, né, do mundo grego como ele era, especialmente micênico. Lembrando que na história da Grécia a gente tem aquela ideia de estátuas brancas de mármore. Aquelas estátuas não eram brancas, elas eram coloridas, na maior parte delas. Então a gente tem um mundo muito mais colorido, e que de fato essas cores conseguem ser reproduzidas a partir de estudos, né, de reação química, para saber que materiais usar e consequentemente o uso das cores próximas às originais. Esse mundo cretense era um mundo, como a gente está vendo aqui, um mundo muito conectado com a natureza. A gente tem aqui, por exemplo, um dos animais símbolos da ilha, um macaco azul, que o pelo dele é meio cinza, azulado, né? Depende da luz. O macaco, que é um símbolo que aparece em muitos painéis da ilha. A gente tem aqui a deusa mãe, que é uma das deusas do panteão de adoração dos cretenses ou minoicos. E as elites do lugar, né? A gente tem uma viagem de barco aqui representado em um dos murais, né? Mostrando essas características. Então, muito da civilização grega vem daqui. Alguns dos mitos, como o mito do labirinto do Minotauro, por exemplo. Os primeiros alfabetos da região também passam pelos minoicos. A vida em cidade, ou seja, quando na parte norte continental começam a ser construídas as primeiras cidades, o modelo tomado, especialmente por Micenas, a cidade de Micenas, vai ser o modelo dos cretenses. Então, os cretenses ou minoicos vão ser os primeiros a trazer esse modelo urbano de vida nas cidades. Aqui a gente tem um exemplo da escrita creto-micênica, né? Mostrando um pouco o que os arqueólogos chamam de linear A. Não existe uma tradução completa desses escritos, né? Desses tabletes. Podem remontar, inclusive, à Mesopotâmia, né? Alguns dos símbolos e o próprio modo de escrever lembra bastante, inclusive, a escrita cuneiforme mesopotâmica, e de fato tem alguma relação. Ao longo da história há um diálogo muito forte entre o mundo grego e o mundo mesopotâmico. E por volta de 1600, ou seja, praticamente 100 anos depois do auge da civilização creto-micênica ou cretense ou minoica, uma erupção vulcânica na ilha de Thera, inclusive o vulcão está ali no meio, né? A gente vê ele rebaixado no meio dessas ilhas, fez com que uma parte das cidades fossem abandonadas e o local ficou à mercê de invasões estrangeiras. Então, um evento natural que foi descrito pelos documentos da época e também pelos arqueólogos nas escavações, mas principalmente pelos geólogos, né, no trato dos estudos dessa área, demonstraram que houve um abandono de parte das cidades e, posteriormente, uma ocupação por outros povos a partir de 1600 antes de Cristo, né? Então, por exemplo, centros urbanos como Knossos, Phaistos e Zakros, que eram as principais cidades da ilha, foram invadidas posteriormente por povos que vieram da Ásia, né? E que vão começar a ocupar. A gente tem aqui, inclusive, as armaduras de guerreiros dessa região, né? Que posteriormente vai dar origem ao mundo grego mais ao norte, né? Então, os primeiros a se mudar para a área foram os aqueus, depois chegaram eólios, jônios e dórios, que vão exatamente trazer outras culturas. Então, depois da invasão, né, desse mundo cretense que foi diminuído por conta da erupção vulcânica e depois pelas invasões, houve mudanças culturais significativas no território grego. Então, depois da invasão dos gregos, ou seja, esse conjunto de povos aí, né, a escrita mudou. A gente tem aqui a linear B,
que é uma segunda forma de alfabeto que possivelmente também tem influência mesopotâmica, como a gente vê. Então, há uma mudança muito sensível ao longo do tempo, a partir dessas misturas culturais que acontecem. Então, o eixo do poder se desloca para a parte mais ao norte. Então, a gente tem aqui o surgimento de cidades, né, como Tebas, Atenas e a principal na época, Micenas, né, que passa a ser o centro, um dos centros de radiação do mundo grego. A gente tem uma reconstrução do que seria, né, a fortaleza de Micenas, inclusive muito similar ao modo de construção dos cretenses minoicos, com muralhas, palácios, templos, inclusive uma estrutura muito similar a Knossos, ao palácio de Knossos, como a gente vê lá em cima. Aqui é a porta da cidade, né, um dos portais, na verdade, que é o chamado Portal dos Leões. Né? Os leões estão lá em cima, sem cabeça, mas são os vestígios, né, que restaram dessa cidade que foi alguns anos depois destruída por outros povos. Então, copiamos muito dos créditos micênicos, né? A gente tem um grego falando isso pra gente. Por exemplo, o vaso grego com figura de minotauro. A gente tem aí a imagem do minotauro, né, que é uma história, uma lenda cretense que conta muito a relação do ser humano com o desejo, na verdade, né? O Teseu entra no labirinto para buscar o minotauro e acaba se perdendo nesse labirinto. E o minotauro significa raiva humana, desejo humano, e Teseu, o sujeito que tenta controlar esse desejo, né? É interessante o modo como a gente pode ler essa mitologia. E aqui a gente tem, por exemplo, afresco com a imagem de um tradicional esporte minoico. Alguns esportes eram praticados por esse povo, né, em Creta, e um deles é exatamente um touro que é usado como suporte para o pulo, né? Ou seja, é uma espécie de salto sobre o cavalo, como tem nas Olimpíadas, só que aqui era feito em cima de um touro, um animal solto. É um esporte bem perigoso, inclusive. Outros esportes também eram praticados em Creta, no pancrácio, ou pancrácio, que é uma espécie de boxe com luvas de cerâmica, lutas livres. Então, muita tradição esportiva cretense ou minoica foi copiada pelos gregos e passou a ser parte da cultura que a gente chama de cultura grega. Vaso grego mostrando Teseu derrotando o Minotauro, como a gente está falando aqui, né? O final da história, né? Teseu controlando e decapitando o Minotauro, que é basicamente um homem forte com cabeça de touro, né? Ou de boi. Então, por volta de 1400, né, a 1200 a.C., a gente tem um processo de irradiação cultural a partir de Micenas, né, que passa a ser um centro cultural importante da Grécia. Além, claro, de Knossos. Então, muitos gregos começam a migrar para outras áreas e começam a influenciar outras regiões e levar a cultura grega para outras cidades. A gente tem o espalhamento, né, da metalurgia, o modo como construir a partir do ferro, do aço, metal, etc. E aqui a gente tem também o espalhamento dessa nova escrita, a partir dessas relações comerciais, relações bélicas, relações culturais que se constroem. Então, por exemplo, a gente tem a ocupação mais a leste, né? E aí o surgimento da famosa cidade de Troia, que é basicamente uma ocupação desses povos que chegam, né, copiando o modelo dos cretenses e espalhando ele pelo mundo, né? Então, a Troia e Micenas foram descobertas desse arqueólogo, Heinrich Schliemann, isso por volta do final do século XIX. Inicialmente, eram cidades mitológicas, especialmente Troia, que vem da história da Ilíada, né, e da Odisseia, né? A Ilíada conta a história da Guerra de Troia e a Odisseia conta a volta para casa de um dos guerreiros de Troia, que é o Ulisses, né? Essa história era muito mitológica, não existia muitas comprovações, especialmente no caso de Troia. Então, o Schliemann descobriu Micenas, que é um dos primeiros grandes centros urbanos desse mundo grego, mais ao norte, e depois descobriu Troia. Existiam várias escavações em várias regiões da Ásia tentando encontrar. Mas comprovadamente os arqueólogos conseguiram, a partir do Schliemann, encontrar essa cidade no território que hoje é a Turquia, que é um território próximo da região de espalhamento grego. E aqui a gente tem uma cena do Cavalo de Troia recriado para o filme Troia de 2004, inclusive um filme bem interessante sobre, né, o livro A Ilíada, apesar de ter alguns problemas. Por exemplo, o livro retirou toda a presença dos deuses que existia na obra original, né? Tendo em vista que é uma obra literária, então mostra
a como os humanos construíram a Guerra de Troia e como os deuses incentivaram isso nos bastidores, né? É uma obra de literatura, mas o filme foca só na ação dos humanos. É um filme muito interessante, recomendo inclusive que assistam. Tem cenas muito bonitas, né? Apesar do excesso em alguns efeitos especiais e alguns exageros, ele traz um pouco a essência da história, no caso da história enquanto literatura, para o filme. E aqui a gente tem as ruínas de Troia hoje, né? Claro, só restaram blocos de pedra, mas é um local historicamente muito importante e foco de visitações quando não temos uma pandemia em curso, claro. Outro período é o período homérico, né? Esse período que a gente viu anteriormente, ele tem muitos vestígios arqueológicos e materiais. Esse período homérico é um período onde a gente tem poucos vestígios, especialmente entre 1200 a 800 a.C. E o principal foco de estudo é exatamente as duas obras literárias dele, né? Então é um período de muitas dúvidas, onde a gente tem como principal foco dois livros, e inclusive a própria existência do Homero é uma incógnita, a gente não sabe se de fato ele existiu, se ele foi mais de uma pessoa. Inclusive a maioria dos poemas, né, que ele escreveu para o livro, né, que na realidade são poemas gigantescos que contam a história da Guerra de Troia no livro a Ilíada, e contam a volta de Ulisses para casa depois da guerra no livro Odisseia. Então são poemas que tem muito de histórias que já eram contadas naquele mundo grego que ele compilou, né? Então, a maior parte desse período é um período cheio de dúvidas, né? É um período de muita crítica por falta de documento, e que os historiadores, arqueólogos e outros pesquisadores, eles têm como principais fontes os livros de Homero, Ilíada e Odisseia. A gente tem aqui uma reconstrução de alguns personagens, basicamente são os deuses, né, que aparecem nesses dois livros. Então, por volta de 1200, aí a gente tem algumas questões confirmadas. Os dórios chegam por volta de 1200, arrasando as cidades micênicas e levando a migração para a Ásia Menor, né? Então eles descem e depois migram para outras regiões, levando a cultura deles à cultura grega. A gente tem aqui um exemplo de um vaso dório, né, que já mostra uma característica muito forte dessa cerâmica grega, que é exatamente o uso das cores marrom, laranja e preto, e figuras geométricas. Em outros casos a gente tem figuras humanas, mas se a gente observar, se pegarem e colocar um vaso desse para você vai saber que é um vaso grego, porque criou-se uma tradição cultural de se construir uma cerâmica muito parecida, com motivos parecidos e com a estética muito parecida. Como a gente está vendo aqui, por exemplo, essa aqui já tem motivos animais e humanos, né? Mas ainda assim também figuras geométricas, mas as cores permanecem dentro do padrão. Então, o alfabeto fenício chega através do comércio e foi adaptado, substituiu as escritas chamadas linear A e B no mundo de fala grega, né? Então, da região de Biblos, a partir do comércio, chega nesse período o alfabeto, que é basicamente aqui a gente tem algumas letras, né? Do Aleph ao Tal. Então, veja que muitas dessas letras, inclusive, são parecidas com as nossas letras, porque nosso alfabeto latino foi também influenciado indiretamente pelo alfabeto fenício e pelo alfabeto grego, né? Então a gente tem letras, o A, por exemplo, está ali presente, né? O B, beta, a gente tem o K, o Kaf, que é muito parecido ao nosso K, o M e o N, né? Que é o Men e o Nun, o Q, que é o Kopf. Então a gente vê aí as origens, né, das nossas letras, do nosso alfabeto. Então veja que é um trabalho humano de milênios, né, de trocas culturais feitas naquele lugar do mundo, que chega até a gente de modo bem interessante. Posteriormente a gente tem um período arcaico, que já começa aqui novamente a ter material de análise, tanto escrito quanto material de fato, né, os vestígios. E é esse mundo, né, que a gente tem aqui o Platão, do filósofo Platão, e mostra exatamente a presença desses gregos nessas regiões todas aqui. Então o mundo grego se espalha por 3 continentes, né? As cidades gregas criam colônias em outras regiões, como a gente foi vendo lá. Então, no que hoje é o sul da Itália, na região próxima ao Egito,
Chipre, o que hoje é a Turquia, lá no Mar Negro. Então todos esses centros aí colocados são algumas das cidades gregas do centro original e das colônias que elas criaram, espalhando, levando a cultura grega para essas outras regiões. Então isso é visto exatamente, né, por esses vestígios que foram deixados. A gente tem o espalhamento deles para essas áreas e, de modo geral, se encontra muitos vestígios arqueológicos, né? Os vasos e ânforas gregas, as moedas gregas, né, simbolizadas ali, cada cidade cunhava sua moeda e tinha um símbolo específico. Então, por exemplo, a gente tem a coruja ali, que é a coruja que a deusa Atena carregava na mitologia e que é um dos símbolos da cidade de Atenas, né? Possivelmente moedas vindas de Atenas. Então o mundo grego se espalhou nessa região aí. Claro que esporadicamente, né? Com os empórios comerciais que eram criados nas costas, do Mediterrâneo e com algumas cidades de colonização. Então eram dois tipos de localidade: cidades de colonização para moradia e cidades comerciais feitas como entrepostos comerciais. A gente tem aqui um exemplo de vaso, né, mostrando a extração de uva para a produção de vinho, inclusive muito importante para os gregos antigos. E posteriormente a gente tem nesse contexto a ascensão de duas cidades importantes nesse mundo grego, né? A gente tem imagem aqui de Atena, a deusa Atena, e do deus Ares, deus da guerra, mostrando a ascensão de Esparta e de Atenas, né, por volta de 750 até 500 a.C. Então, essas duas cidades têm características muito próprias. Vamos ver aqui um pouco de Esparta. A gente tem aqui a estátua do deus Ares, do deus da guerra, padroeiro de Esparta. É uma cidade que tinha um governo oligárquico como uma monarquia dual. Então, a cidade tinha 2 reis ao mesmo tempo, das 2 famílias mais tradicionais. Os órgãos de governo eram a Ápela, que eram formada por espartanos com mais de 30 anos, que esse órgão escolhia a Gerúsia e os Éforos, né? A Gerúsia, que é formado por 28 anciãos, mais os 2 reis, o Euforato, 5 membros, e tinha caráter fiscalizador. Todo espartano homem, a partir dos seus 7 anos até o dia que morresse, ou até atingir 60 anos, ele era parte do corpo do Estado espartano como parte do exército. Então ele era tirado da sua família com 7 anos, educado militarmente e fazia parte dessa organização. Para chegar até a Gerúsia, ele tinha que sobreviver às guerras, porque Esparta estava em guerra frequente. A sociedade era formada basicamente pelos esparciatas, que eram as pessoas nascidas em Esparta, os periecos, que são os homens livres e os estrangeiros, e os ilotas, que são os servos. Existe uma confusão que se faz em relação aos ilotas, porque muitos chamam eles de escravos, mas necessariamente eles não eram escravos, porque existia classe de escravos. Eles eram pessoas no meio termo, né? Eles eram considerados sujeitos de última classe, mas de modo geral eram diferentes de escravos, né? Alguns tinham certa maleabilidade. Interessantemente, no mundo espartano, diferente de outras cidades da Grécia, as mulheres tinham um papel social bem mais ativo. Mesmo não sendo consideradas cidadãs plenas, né, não participavam diretamente do governo, a sociedade espartana dava à mulher um tamanho muito maior, uma importância muito maior do que em outras regiões do mundo grego, tendo em vista que a mulher era aquela responsável pela gestação dos soldados para a cidade. Então, quando os homens iam para a guerra, as mulheres acabavam assumindo o comando do oikos, né, que é a casa, e de todas as relações familiares. Então, elas assumiam uma parte do poder masculino enquanto o homem não estava presente na casa. Então, elas tinham mais liberdade de sair sem precisar estar acompanhada, como acontecia em outras cidades do mundo grego. A economia espartana era agrícola, mas ela tinha um foco também muito importante na guerra, né? A guerra, quando era feita, os soldados traziam para a cidade os espojos da guerra, né? O produto dos saques, dos bojos de guerra. Então a cidade, apesar do centro da economia ser agrícola, ela também tinha esse lado ligado à guerra e obviamente também comercializava, muito embora bem menos do que outras cidades. E a educação militarizada, como eu já falei. Então as crianças do sexo masculino eram tiradas de casa. Obviamente, se nascesse com alguma deficiência física, eles já eram mortos automaticamente na hora. Era uma tradição nefasta do mundo grego em muitas cidades, que pessoas com deficiência eram muito mal vistas. E no caso de Esparta, crianças nascidas com alguma deficiência visível eram jogadas literalmente de um penhasco para baixo. Então, a partir de 7 anos, a criança era educada para ser um guerreiro espartano. Inclusive, durante esse processo educativo muito doloroso, muitos meninos morriam,
porque literalmente eles brigavam desde pequenos, incentivados pelos professores ou seus tutores, né? A outra cidade é a cidade de Atenas. A gente tem aqui a padroeira da cidade, a deusa Atena, que é a deusa da guerra também, mas da sabedoria. Ela está acompanhada aí com a lança na mão, o seu elmo, e na mão esquerda a gente está vendo ela com a outra deusa, que é a deusa Nike, que na mitologia grega é a deusa da vitória. Só uma curiosidade, aquela marca de tênis Nike é uma referência a essa deusa, né? Em inglês é Nike, mas na realidade o nome dessa deusa é Nike em grego, né? Ela carrega na mão a deusa, o louro da vitória, né? Aquela coroa de louros. Então a deusa Atena era a padroeira da cidade de Atenas. Por que é deusa Atena e a cidade de Atenas? Porque Atenas é plural. A cidade de Atenas foi fundada a partir da junção de 12 famílias, né? 12 vilas ou 12 tribos, oicos na verdade. Porque na Antiga Grécia a gente chama de unidade primordial o gênus, né? O gênus é um conjunto de famílias que moram em oikos, né? Que é uma propriedade. E são famílias parentes entre si. Então a cidade de Atenas foi fundada a partir da junção dessas 12 comunidades, por isso que a gente tem aí o nome Atenas no plural, porque elas tinham como padroeira a deusa Atena. Inclusive em grego o nome da cidade é Athina, e o nome da deusa também. O governo era um formato que mudou ao longo do tempo, né? Foi monarquia, né? Com o rei, virou tirania, né? Com um governante tirânico, autoritário, e muitas vezes acontecia de Atenas precisar de um tirano na organização política deles, e uma democracia, que na maior parte do tempo era o que organizava a vida política da cidade. Os órgãos de governo de Atenas eram a eclésia, a assembleia de todos os cidadãos. Interessante que em português a palavra igreja vem de eclésia, que significa a junção de todos. A bulé, que é a preparação das leis, né, aquele órgão responsável por escrever as leis, e a elieia, que é a justiça. Interessantemente que cidadão em Atenas não era para todo mundo. No mundo ateniense existiam por volta de 200 mil pessoas. Somente 30 mil chegaram a ser cidadão no máximo do auge da cidade. E só era cidadão aqueles nascidos em Atenas de pai e mãe ateniense a partir dos 21 anos e que tinham uma propriedade específica, propriedade de terra no caso, né? Então delimitava bastante a atuação de todo mundo. Mulheres não tinham acesso à cidadania, escravos também não, estrangeiros só em caso do órgão da eclésia votar para permitir esses estrangeiros receberem um título de cidadão de Atenas. Mas esse tipo de atitude não foi muito frequente, né? A gente tem casos muito restritos ao longo da história da cidade, na antiguidade. A sociedade tinha os eupátridas, né, os nascidos em Atenas, os metecos, que são os estrangeiros, e os escravos. Claro que existiam alguns grupos aí em menor quantidade, mas é uma sociedade dividida a partir da sua origem e do seu poder econômico, né? A economia é comercial, como a região de Esparta é uma região montanhosa, com a presença de poucos terrenos férteis, a agricultura era importante, mas não era possível ser feita de modo expansivo. Então, os atenienses tinham um foco muito grande no comércio, especialmente comércio marítimo, né? Por isso que Atenas vai ser uma das cidades gregas que mais vai fundar colônias em outras regiões do Mediterrâneo. E a educação visava a preparação para a cidadania, né? Mas, como eu falei, uma cidadania limitada. Então, os jovens, né, eram levados para os ginásios e tinham acesso a estudos de filosofia, de retórica, mas também de atividades físicas, né? Na ideia do mundo ateniense, era bom desenvolver o corpo e a mente no mesmo patamar, no mesmo tamanho. E, obviamente, isso tem algumas mudanças ao longo da história de Atenas, mas é uma educação muito mais focada nesse desenvolvimento duplo entre corpo e mente. As guerras médicas. Então, a gente vai tratar aqui um período entre 499 a 449, no qual os gregos eles lutaram contra os medos. Quem são os medos? Basicamente, Medo é o nome que os gregos usavam para chamar os persas aquemênidas. Os persas são uma civilização que dominou a região da Babilônia e se apropriou daquela cultura, expandiu-se e criou um grande império que ia desde algumas regiões do Egito, que chegou a ser invadido, algumas regiões da Índia, inclusive, e, claro, até
as proximidades do mundo grego, né? Inclusive nesse prato que a gente está vendo aqui, a gente tem no meio o Pégaso no escudo do soldado grego, que está tentando dar um golpe em um soldado persa ou medo, que é o nome que os gregos davam a esses indivíduos. Então a gente tem aqui na verdade é Ciro, né? Eu coloquei o nome Sargão, mas é Ciro, que é o imperador da... Acabei errando, perdões. Do Império Aquemênida. A gente tem aí, inclusive, o máximo da expansão daquele território, né? Desde o território que a gente falou do Egito ali, até uma parte do mundo grego e até chegar ali próximo à Índia, né? E aí as principais cidades do Império, né? Babilônia, Ecbatana, Susa, Passárgada e Persépolis. Então, ocorreram dois grandes conflitos. Na Primeira Guerra Medo-Grega, ou Greco-Persa, no caso, a gente tem uma das batalhas mais conhecidas, que é a de Maratona, e os gregos começaram a usar um tipo de estratégia militar muito interessante e que até hoje é usado nas guerras, né, que é a falange, que é basicamente um conjunto de soldados próximos, usando os escudos como proteção e as suas lanças, e que andam em conjunto, né? Ao invés de ser aquela batalha homem a homem no campo de batalha, inicialmente os exércitos se juntavam e saíam em falanges para atacar o exército inimigo. E, inclusive, isso foi uma das estratégias que os gregos usaram nas batalhas e que eles venceram essa guerra, no caso, né? Então, historicamente, por exemplo, nessa batalha a gente teve 192 perdas gregas, né? E 6.400 perdas persas nessa batalha especificamente de Maratona. A gente tem aqui um exemplo de um soldado grego, né, com o seu elmo característico, o seu escudo, a sua lança, e a maioria dos soldados eles lutavam praticamente nus, no caso dos gregos, tá? Usavam muitos um saiote ou uma espécie de tecido amarrado no corpo, mas a maioria lutava praticamente pelado, o que é muito estranho pra gente, enquanto que os persas já tinham uma roupa mais longa para a batalha. Então, né, uma dessas batalhas dessa guerra foi a Batalha das Termópilas, né, que é representada, a gente tem aqui um busto do Leônidas, rei de Esparta, que é representada no filme 300, né? Apesar do filme exagerar bastante no modo como representa os espartanos e as batalhas, mas ela se tornou mitológica exatamente porque foi um momento que os espartanos estavam segurando o exército persa para ajudar os exércitos das outras cidades gregas a se organizar, e no momento que eles seguravam ali, os exércitos conseguiram se organizar e foram derrotar. Então eles se sacrificaram em nome de defender esse mundo grego, né? É interessante o modo como Esparta, ali, no caso, aquele batalhão específico, lidou nessa batalha das Termópilas. Uma das inovações gregas também na guerra foi o aumento, a criação do trireme, né? Que é um barco de maior envergadura. A gente está vendo aí que é colocado em movimento pela ação humana, né? Com os remos. Geralmente esses remadores eram escravos ou prisioneiros de guerra, né? Eles não iam colocar soldados importantes para fazer esse trabalho. Então esses indivíduos levavam, movidos, né, por uma pessoa comandando seus movimentos, os soldados para regiões mais distantes para poder batalhar. Essa guerra ela vai, claro, ter repercussão no mundo grego e vai ver surgir no mundo das cidades gregas, né? Cada cidade grega tinha um governo próprio e influenciava a região específica. Nunca existia um país unificado chamado Grécia. Então isso levava a ter muitos interessados em ter poder e influência. A partir dessa guerra medo-persa, Atenas surge como uma grande potência, né? E durante esse período de 479 a 431 a.C. se tornou a principal cidade, estado da Grécia, né? Aumentando a sua influência política, aumentando seu poderio econômico e se tornando, nesse período aí, a mais poderosa das cidades da antiga Grécia. Então a gente tem um mapa aqui mostrando, por exemplo, a cidade de Atenas. A gente tem a padroeira de Atenas, a área de influência de Atenas, né? Ela criou uma liga de cidades, né, chamada Liga de Delos, que é uma liga de cidades que foi formada ao redor de Atenas, né, como uma espécie de liga de proteção contra invasões. E as cidades da liga, elas pagavam tributos a Atenas. Essa região em amarelo, em nível menor,
eram cidades que dependiam diretamente da proteção e tinham ligação com a Liga de Delos, né, pagando tributos, né, impostos para Atenas e as cidades da Liga de Delos. E Atenas usou esse poder que tinha para reformar o seu território e para mostrar poder, né? Então, a gente vê que a área de influência de Atenas era muito vasta no mundo grego, né? Naquela região do mundo antigo. Então, muito dinheiro entrou nos cofres de Atenas. Por exemplo, a Atenas reformou o seu Paternon, a gente tem aqui o Paternon, né? Que era um local, ao mesmo tempo que era um templo religioso, né? Onde estava presente dentro dele uma grande estátua da deusa Atena, e as pessoas iam fazer oferendas e entrar lá, mas também era um local de guarda do dinheiro da cidade, né? Então era uma espécie de banco central de Atenas, onde todo o tesouro da cidade era guardado numa sala específica colocada aí. Então era uma área fortificada, né? E que de fato era importante economicamente para a cidade, mostrando a sua riqueza. A gente tem aqui a reconstrução original do Paternon como ele era, né? O Paternon e os prédios ao redor na Acrópole, mostrando aí que é um conjunto, na verdade é um conjunto de templos, né? Alguns templos mais antigos, outros mais novos. O Paternon inclusive se tornou o maior templo, né, a partir desse período. A gente tem estátuas espalhadas, né, de vários deuses nessa região, mas claro que o centro era exatamente a deusa Atena, inclusive tem uma estátua dela ali no meio da imagem. E aqui a gente tem a visão dela no século V, né, que é o século... as construções e as reformas foram comandadas pelo tirano Péricles, né, que foi um dos grandes articuladores dessa era de auge da cidade de Atenas no mundo grego. Isso é o Paternon hoje, né? É o que restou dele depois aí de 2.500 anos, de muitas mudanças, inclusive essa muralha aqui não é original. Essa muralha aí foi feita pelos otomanos depois, né? Tem uma parte aí que foi construída pelos romanos, especialmente os teatros embaixo, mas essa parte central toda aí é o que restou exatamente do Paternon. Depois de guerras, né, ele foi bombardeado em algumas guerras, por isso que ele está destruído, né? Então, hoje é um tesouro arqueológico e turístico, mas durante muito tempo foi o centro do poder político do mundo grego durante o auge de Atenas. Inclusive, foto muito bonita. Essa ação de Atenas de começar a querer comandar o mundo grego vai gerar uma espécie de reação, na verdade uma reação. Então a Guerra do Peloponeso, né, entre 431 a 404 a.C., foi um conflito que envolveu Atenas e seus aliados na Liga de Delos, e Esparta, que já era rival de Atenas há muito tempo, e seus aliados formando a Liga do Peloponeso, né? São duas ligas criadas pelas duas cidades, né? A gente tem aqui por exemplo, a gente já viu a de Atenas, a gente tem a Liga do Peloponeso, a região comandada por Esparta, né? Muito similar ao que Atenas fez na liga que criou. Então essas duas ligas, né, vão entrar em embate, né? A Liga de Atenas e a Liga de Esparta. Então na Guerra do Peloponeso, essa guerra ela vai começar por conta desse aumento de poder de Atenas, né? Então a influência dos usos econômicos da Liga de Delos, né, por Atenas incentivou o conflito. Então Atenas queria cada vez mais poder. Esparta então organizou outra liga do Peloponeso e o conflito se aprofundou, espalhado nesses 30 anos de conflito, né? Embora vencedores, Esparta e seus aliados saíram enfraquecidos de toda a Grécia também. Então, sabe aquela briga que todo mundo perde, mesmo quem vence? É aquela frase da antiga presidenta, né? Nem quem ganhar, nem quem perder vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder. Acho que essa frase se aplica muito bem a esse conflito aqui de Esparta e Atenas. Apesar de Esparta e os aliados terem vencidos, mas aos 30 anos de conflito deixou as cidades enfraquecidas, com pouco poder econômico, com o comércio fragilizado, toda a economia em frangalhos, e foram presas fáceis para outros invasores, né? Inclusive isso explica, por exemplo, o surgimento, né, da figura de Alexandre o Grande, né, que vai comandar aí, o mundo grego a partir de entre 431 e 404, e é fruto exatamente da Macedônia, que é uma região a norte da Grécia,
que tinha muita influência grega e que vai invadir exatamente o mundo grego, né? A gente tem aqui um mapa da Macedônia lá em cima, que cresceu ao redor da cidade de Pela, né? Então a Macedônia era um território bem periférico do mundo grego, falava uma língua próxima do grego, utilizava os caracteres alfabéticos do alfabeto grego, mas era uma região que era inexpressiva militarmente e politicamente. Quando Filipe II chega ao poder na cidade de Pela, ele começa a comandar uma região e vai aumentando o seu poder, e a partir disso, quando ele morre, a Macedônia já está pouco a pouco comandando territórios que antigamente eram influenciados por Esparta e por Atenas, né? E quem vai continuar o seu trabalho é o seu filho Alexandre Magno, considerado um sujeito, né? Ele foi educado por filósofos gregos, inclusive, considerado um grande estrategista militar, e com 33 anos apenas já era comandante de um vasto império que começou na Macedônia, dominou toda a região da antiguidade grega, uma parte do Egito, na verdade quase todo o Egito, o que era a Mesopotâmia, até chegar na Índia. É considerado o primeiro grande império da antiguidade, né? O Alexandre, a gente tem imagem aqui de uma estátua dele equestre, ele vai construir um império gigantesco, né? Que a gente vai ver aqui, a partir de 3 continentes. A gente tem o que é a região da Macedônia, a parte da antiga Grécia, o que hoje é a Turquia, o Egito, a parte do império que era do império persa e aquemênida, e chegando aí indo cada vez mais a leste para o que hoje é a parte da Índia e Paquistão. E nesse caminho todo vai saqueando, vai deixando governantes governarem seu nome nas regiões conquistadas, criando cidades, casando e fazendo alianças políticas, né, com reis e príncipes da região, e aí foi aumentando a sua área de influência do império. Lembrando que esse império, apesar da influência e a presença dele, muitas regiões eram governadas em uma espécie de sociedade entre o próprio Alexandre, os generais gregos que ele deixava governando no lugar, e a relação com as elites de cada região. Então, o cara conseguiu sair lá da Macedônia, da periferia do mundo grego, andando nessa vastidão de território a cavalo e construindo um grande império, né? Esse é um mapa desse império, e criando cidades, né? Por exemplo, aqui é a cidade de Alexandria, porque tem esse nome, né? Lá no Antigo Egito, né? Que ainda hoje é uma cidade que existe, né? Hoje é uma metrópole, etc. Mas foi uma cidade criada por ele, né? A gente tem aqui Alexandria lá no seu começo, e depois, mesmo centenas de anos depois que ele morreu, a cidade ainda vai ser um importante centro cultural do Egito, quando o Egito é invadido pelos romanos, né? Ela foi um importante centro de expansão do mundo grego, inclusive, das ideias gregas. Os gregos deixaram muita coisa pra gente. Foi embora. Os atletas, né? As Olimpíadas, né? Que aconteciam em várias regiões da Grécia. Existiam vários festivais que a gente pode classificar como jogos, né? A Olimpíada vem de Olímpia, né? Essa região aí que está vendo o estádio de Olímpia, que é escavado, né? Foi encontrado no começo do século XX, e era o centro, né? do principal festival de jogos, que eram as Olimpíadas. Mas existiam outros festivais, jogos pítios, jogos do Estreito, vários festivais. Então as Olimpíadas eram o principal, acontecendo a cada 4 anos. A mais antiga registrada aconteceu em 776 a.C. Ao longo do tempo, especialmente com a invasão romana e depois com a invasão dos turcos, ela foi sendo deixada de lado. Só volta depois da Idade Média, e só recentemente, no século XIX, que ela volta como um festival esportivo. Mas a Olimpíada ela sempre foi um festival religioso. Apesar de ter esportes, de ter artes, ela era considerada uma forma de culto aos deuses, especialmente a Zeus, que era o padroeiro, né, da Olimpíada. A gente tem, por exemplo, aqui uma cena, um GIF, né, da abertura do Rio de Janeiro, Olimpíada no Brasil, né, em 2016, quem assistiu aí lembra. Então veja que hoje a Olimpíada ela é um patrimônio do mundo todo, né, acontecendo praticamente em todos os continentes. O único continente que não teve Olimpíada ainda é a África, mas todos os continentes já receberam pelo menos uma edição de Olimpíada. No caso da América do Sul, que em algumas visões geográficas, a América do Sul é um continente separado, não existe uma América completa, né? A América do Norte teve várias Olimpíadas, né?
México teve uma Olimpíada, Canadá teve algumas, Estados Unidos também, inverno e verão, e a América do Sul não tinha nenhuma Olimpíada. E aí, em 2016, o Rio sediou a primeira Olimpíada na América do Sul e a segunda Olimpíada no Hemisfério Sul, terceira Olimpíada no Hemisfério Sul. Por quê? No Hemisfério Sul, que é a parte sul do globo, só a Austrália, 2 vezes, e o Brasil sediaram Olimpíadas. Os outros países do Hemisfério Sul, não. Então ainda tem esse detalhe. A gente tem, por exemplo, a Grécia como berço do teatro ocidental, né? A gente tem um anfiteatro grego, né, que era construído para o som dos atores chegar até o último degrau lá em cima. E esse som era feito por essas máscaras, né, que eles usavam, bem pesadas, inclusive, que ecoavam a voz deles. Então os atores eles não atuavam sem a máscara. E aí a máscara, a gente tem a máscara da tragédia, né, da tristeza, enfim, e da comédia do lado, né, que eram usados exatamente nesse contexto para representar. Os atores ficavam naquela parte de baixo ali, ou então no palco, que é aquela parte que está ali destruída. Geralmente era um local onde eles se reuniam para se vestir, etc. E atuavam para as plateias que iam assistir essas peças de teatro. E o teatro ocidental é basicamente um teatro que deve muito ao teatro grego. E aqui a gente tem o final da nossa apresentação. Continuem acompanhando a aula.